nosso interesse, a gente também pede para que tenhamos oficinas sobre gastronomia francesa, sobre imagens, cinema, festival de filmes francês. Festival de filmes. Essa é a nossa intenção com isso, entendeu? Eu estava comentando com o Cláudia, e a presença francesa no Brasil foi marcante, e aqui em Recife nós temos espaços culturais, arquitetônicos em que a influência é francesa. Era um engenheiro Vernier, não? Que foi quem fez todo o traçado das avenidas do Recife. Recife, foi sim. E a estrada do interior, ele estava objetivando justamente o escoamento do açúcar, da parte então das usinas e dos engenhos, sobretudo das usinas, né? Porque o senhor de engenho serviu apenas de suporte para as usinas. No século XIX. Então, para a gente entender esse dia 20 de março, que é comemorado internacionalmente em cerca de 34 países, porque 30 países, tanto da Europa quanto da África e outros continentes, eles têm a língua francesa como língua oficial ou como segunda língua mais falada. Eu pesquisando no site do estrangeiro, são cerca de 115 milhões de falantes da língua. A língua, após a Segunda Guerra Mundial, ela cai um pouco em desuso, não em desuso, mas de importância, em grau de importância, porque o inglês ele começa a ocupar esse espaço como língua oficial para questão econômica, política. No entanto, se ainda hoje formos pesquisar, a produção científica e diplomática, ela é toda baseada na língua francesa. Tínhamos aqui nos colégios, 3 de agosto, professor. Nós tínhamos aula de francês. Adão Barnabé foi nosso... Eu estudei francês. Era aqui, no 3 de agosto já era francês. Eu ainda acrescentaria uma coisa: os passaportes brasileiros atuais ainda, eu tirei um passaporte agora no dia 10 de dezembro, vem em francês. É o segundo idioma, é o primeiro, português e francês. Ali só alguns exemplos das ramificações linguísticas de onde o inglês moderno se originou. Que os ingleses têm, eles dizem muito sobre que a língua ela é originária dos gauleses, passando para a céltica e depois para a latina, que é a base do inglês, do francês moderno. Aí vem para o provincial, eu acho que, germânico. Desculpa, como nós combinamos, mas a gente iria intercalando. Ali na parte latina, lembrar vocês, César conquistou a Gália, ele escreveu aquele livro famoso, De Bello Gallico, que é um diário da guerra em que ele desenvolveu ali naquela região, quando ele diz aquela frase tão conhecida, Alea jacta est, a sorte está lançada, quando ele vai atravessar o Rubicão, que é um rio que é mais estreito que o Tapacurá, né? Ele vai atravessar e havia uma revolta em Roma e disseram para ele que ele não voltasse para Roma, mas ele havia conquistado a Gália para justamente a Itália, para Roma. Aí é que começa então a influência latina justamente nessa ocasião aí. Se você pegar os escritos de Carlos Magno, no começo da Idade Média, você vê que como o francês moderno já começa a sofrer essas influências e variações. E Carlos Magno era um indivíduo muito católico, a influência da igreja e do latim era marcante nessa ocasião. E tinha também a conquista dos romanos, né? Sim. As conquistas do romano, que o Império Romano assim, dominou uma parte do mundo conhecido na época, né? Que daí vem as línguas latinas, o francês, o espanhol, o português, provençal, o romano. Pronto, essa data é representativa para mostrar a importância do idioma francês, que a ONU publicou recentemente, ser o segundo idioma de diálogo internacional mais falado no mundo. Como vocês podem ver, quem tem mais de 50 anos sabe que pegou ainda a importância do francês, né? Eu não estou nesse grupo. Quando eu estudei, eu fiz o curso
noção regional, nós tínhamos 3 anos de francês e saíamos falando francês. Depois eu esqueci. Depois eu esqueci. Até o vestibular dessa faculdade daqui, o vestibular que eu fiz para mestrado também na Universidade Federal, foi com francês. Graças a Deus passei. Dia 20 de março. O dia 20 de março é comemorado em todos os países que têm como língua oficial o francês. A data representa a importância dada ao idioma em diversas partes do mundo. Vale lembrar que no passado não muito distante, o francês era a língua mais utilizada, sobretudo no âmbito diplomático e científico. Atualmente, foi adotado pela ONU como o segundo idioma de diálogo internacional mais falado. Ou seja, é importante a gente conhecer outra cultura, a gente vê que esse idioma não é falado apenas na Europa. Quando a França domina ali após o período neocolonial, século XIX, aquelas regiões da África, o quanto isso influencia na cultura africana. E você tem vídeos na internet que fala sobre o francês em diversas partes da África. Interessante como a cultura francófona ela é diferente, é muito diferente da afro-brasileira. Você vê uma coisa bem interessante. Chamando a atenção aqui, como disse, o segundo idioma de diálogo internacional. Porque o idioma mais falado no mundo ainda é o chinês. O segundo é o inglês. Mas aí está falando em termos de diálogo internacional como língua política. Não é? Porque o chinês tem até mais de 1 bilhão de indivíduos falando chinês. Ali fala francês, né? Fala francês, é bem fácil de se entender. Alguns exemplos de países, ao fundo a bandeira da África, representando... Esses são dos países mais conhecidos. Também falta o Luxemburgo, né, professor? E aí falta um que eu estou vendo agora, sabe? São 30 países. É o Zaire, países. que a gente chama de Zaire, né? É. Que é a colônia belga e o idioma oficial lá é o francês. Certo. É como o senhor falou, a Argélia. A Argélia não está aí porque a Argélia é a segunda língua, não é o idioma oficial do país. Por isso que eu quis colocar apenas alguns que fossem idioma oficial. Apesar de serem 30. Tem o Marrocos. Tem o Marrocos, que também não é. A Tunísia. O Líbano também, francês. Aí, por fim, a gente acrescenta Michel Foucault, um historiador, um grande historiador, francês. Francês. Michel Foucault coloca que saber é poder. Disso não resta nenhuma dúvida, né? Então, quanto mais a gente acrescenta no nosso conhecimento pessoal, a gente torna mais fácil o diálogo com outras pessoas, né? Por isso que eu acrescentei esse slide de aprender para acrescentar como ser humano. Quando a gente adquire traços de outra cultura, a gente passa a valorizar a nossa também. E a gente valoriza o outro quando a gente passa a se valorizar, né? E o francês, e a França, e a francofonia? Onde estariam os interesses do Brasil nesse universo? Estaria, além dela ser uma língua de diálogo internacional, o Brasil se encontra é o único país da América que fala português, né? O resto é tudo de língua hispânica. Assim, ele se torna diferente. No entanto, ele deve, agora, recentemente, o espanhol foi acrescentado como língua para as escolas, né? Por conta do Mercosul. E o Brasil começa a se enxergar, não diferente, mas começar a incorporar esses traços. Tanto é que se você vê no discurso da ONU, ele não discursa mais em inglês, e sim em espanhol. Aprender para acrescentar, porque não é voltar àquele saudosismo do francês como uma língua que tem que ser ensinada, mas o quanto isso iria acrescentar na vida de jovens que estariam começando agora e para começar pesquisas científicas, como isso seria bom para as escolas voltassem a ter esse ensino, né? Quanto se acrescentaria. Nos slides seguintes, são fotos sobre a visita do cônsul aqui ao Instituto. É porque o senhor não está funcionando. Porque aquele negócio do som está sendo do rosto dele.
E eu pensava que era aquela caixinha. Deixa eu ver se tinha. O nome do cônsul é... Ele mostrou muito Missão. interesse em todos os detalhes da história de Vitória. Então nós fizemos para ele uma exposição, aí, ele mostrando com detalhes tudo. Ele se interessou bastante, sobretudo pela parte mais econômica, que é a parte lá dos engenhos. Tem mais, Cláudia, dele aí? O nome dele é Bruno Bisson. Bisson. Pronto, aí foi a comitiva que fez a recepção. Isso aqui foi algum bibliografia. Cláudia, muito bem, Cláudia. Muito obrigado. É de jeito de presidente. Daqui a 20 anos, viu, Cláudia? Se continuar assídua, né? Chegando. Eu sou suspeita, mas ela chegando com a minha votação. Meu voto. Então, foi apenas esses slides só para apresentar para vocês a importância de se comemorar esse dia e o interesse do Instituto nessa parceria para trazermos cultura francesa aqui para Vitória, promovermos eventos que difundam e propagam essa cultura também. Certo? Obrigado, então, pela presença de todos.